Nesse bloco eu converso com Danilo Duarte, da Duarte Imobiliária. Na verdade, ele é muito mais que isso. Não é só uma imobiliária. Hoje, quando eu te apresento, eu me questiono. Não é isso o que você faz. Você cuida realmente dos sonhos das pessoas. Eu conversei no bloco anterior com a Roberta Micucci, que é representando a consultora, que é consultora, e ela faz exatamente isso. Uma chave na hora da entrega não é só uma chave, é a vida da pessoa. É a mesma coisa a Duarte, ela trabalha com imóveis de terceiro, então você tem um imóvel para vender, ele vende para você. E é isso, você capta sonhos para as pessoas. Exatamente. A profissão do corretor de imóveis, ela é muito antiga. Então, as pessoas têm aquela visão do corretor de antigamente, que ele ia lá, apresentava o imóvel, e se desse a sorte de você gostar, vendia. Só que como tudo no mercado, ela evoluiu de uma forma muito drástica, e principalmente com a pandemia, ela evoluiu numa velocidade muito grande. E a profissão não é mais só essa. Hoje nós temos que ser, de fato, consultores, né? E o diferencial nosso é exatamente esse. A gente entende para poder atender. Eu acho que essa é a grande diferença, é a grande sacada que você precisa ter. E a gente enfrenta muita dificuldade no mercado hoje em dia, porque, infelizmente, o consumidor, os clientes, eles estão tão calejados de ser tão mal atendidos, de ouvir tão mal da profissão, que a gente tem dificuldade de conseguir atender, de conseguir entender, porque eles não se abrem para a gente, eles são muito fechados, porque ficam com medo, têm receio, acham que o corretor, de fato, não vai conseguir entender a necessidade dele para poder atendê-lo da melhor forma possível. Então essa é uma barreira que a gente tem trabalhado, profissionalizando o nosso profissional, melhorando o nosso time de vendas, né? E procurando fazer os nossos clientes entenderem isso, que nós somos um parceiro deles. Que é óbvio que a gente está trabalhando, que a gente quer ganhar a nossa comissão e etc., mas a comissão ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Do trabalho. Exatamente. Eu gosto de conversar com o Duarte. Duarte está aqui no Empreenda Mais, que é um programa de empreendedorismo que fala disso, porque ele nos educa. Lógico que a gente está falando do setor dele, imobiliário, mas ele tem uma veia empreendedor que ele consegue detectar, que é isso que o empreendedor precisa, a necessidade do seu público, a necessidade das pessoas. E outra coisa que ele trabalha muito, que eu vejo muito na Duarte, é inovação. Quando a gente fala em inovação, está muito ligada à tecnologia, sim, eles usam quando precisam. Mas a inovação está muito mais ligada ao peraí, o que o mercado precisa? Peraí, o que mudou? O que vai ser melhor para o meu cliente? O que vai ser melhor para o meu cliente? O que vai ser melhor para o meu cliente? Que é a base do empreendedorismo. Exatamente. A Duarte é uma empresa bebê. Nós estamos no mercado como imobiliária aberta há pouco tempo. Eu tenho mais de 10 anos de mercado. Então eu venho acompanhando toda essa inovação do mercado. E com a Duarte, a gente se preocupa cada vez mais em acompanhar o mercado, entender quais são as tendências do mercado para poder assessorar os nossos clientes, construtores, etc. A gente também vende terrenos para incorporação, então quando o construtor nos procura para comprar um terreno, a gente faz um estudo, se aquele terreno é viável, que tipo de produto que ele pode lançar lá, como é que ele pode fazer. Então a gente tem se preocupado em aprimorar o escritório para que a gente consiga atender em todos os casos, em todos os ângulos dos nossos clientes da melhor forma possível. Percebe que não é uma imobiliária e como ele tem uma visão macro das coisas, mas ele vai a fundo no micro. Eu diria que vocês fazem uma curadoria dos imóveis mesmo e entendem cada como psicólogos, inclusive, cada cliente. Porque assim como eu comecei a nossa entrevista, nosso bate-papo falando de sonhos, e eu repito, ter um imóvel próprio é o número um, tique número um de 99% da população que quer, que é o sonho principal. Sim. E você trabalha diretamente com isso. Exatamente. Você entende o mercado, você respeita a pessoa que está ali, porque ali é uma vida que tem outras vidas envolvidas, a família. Só para você ter uma ideia, a gente tem um estudo dentro do escritório de todos os imóveis que nós vendemos aí nos últimos 12 meses de alto padrão. E esse é um grande questionamento quando a gente vai captar. Os proprietários perguntam, poxa, mas você vai trazer um cliente exatamente no perfil? Porque já me trazem tantos clientes aqui e nunca dá certo. Só para você ter uma média,
Nos últimos 12 meses, todos os imóveis de alto padrão que nós vendemos, a média de clientes que nós levamos nos imóveis para visitar é de 3. Por quê? Porque quando nós entendemos o cliente, nós fazemos um pente fino antes, sabemos se ele está preparado para comprar ou não, a gente não passeia simplesmente com o cliente. Então essa é a grande diferença da Duarte. Isso dá muito mais segurança para o vendedor, dá muito mais credibilidade para a gente. A médio prazo, isso com certeza muda o conceito. Entendeu? E aí tá o ingrediente que é fundamental para qualquer negócio que se perpetue no mercado, que é confiança. Exatamente. E é isso que vocês geram, a confiança. Agora você falou do mercado de luxo, que eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala em mercado de luxo, e chega no ouvido, na visão de quem ainda não pode viver com esse padrão de luxo, ele dá a possibilidade da pessoa sonhar. Se você não sonha, você não realiza. Você pode até sonhar e não realizar, mas se você não sonhar, não vai realizar. De forma alguma. Então existe todo um processo. Primeiro você sonha, e aí você vai ter ações, obviamente, para concretizar, mas precisa do sonho. Então é importante a gente falar desse mercado, que é um mercado respeitadíssimo, é um mercado que parece redundante quando a gente fala que não tem crise. E a gente viu aí na pandemia, que loucura. Eu entrevistei a Cláudia Brandão, que é especialista em luxo, palestrante e de grandes marcas. E ela citou Prada, Chanel, Dior, essas marcas que a gente já sabe. Falou em luxo, a gente já... Exatamente. As primeiras que vêm na mente. As primeiras que vêm na mente. E são marcas de empresas que não são necessárias, no sentido, é vestuário, mas quanto vestuário, a gente tá ligado à moda. E foi as empresas, um dos nichos de mercado que mais cresceu na pandemia. E vocês, como imobiliária, também. O mercado de luxo, quando a gente fala luxo, aquele conforto, aquela coisa que a gente quer viver no melhor da tecnologia, dos acabamentos, da localização, da estrutura, da arquitetura do lugar que você vai viver, cresceu muito. A gente deu mais importância ainda para o lugar que a gente vive. Exatamente. Muitas pessoas que tinham condições, mas elas não estavam dispostas a fazer esse investimento, guardavam para o futuro, ou investiam em outros setores. Ou só trabalhavam e não não tinha tempo de aproveitar. Quando aconteceu, eles repensaram e falaram, poxa, eu tenho esse dinheiro parado, eu tenho 2, 3 imóveis, por que eu não vou me proporcionar uma qualidade de vida melhor? Eles fizeram essa reflexão e isso impulsionou o mercado de luxo, em casas de condomínio e etc. Mas uma observação muito boa é que o mercado, de forma linear, em todos os segmentos, inclusive aqueles de baixo padrão e etc., eles deram uma alavancada. E essa é uma boa projeção para o futuro. Para quem ainda não está no mercado, para quem está de fora, a projeção é que ele continue crescendo, que ele continue se mantendo. Claro, agora de uma forma não tão veloz como estava, mas o crescimento, ele com certeza deve se manter. Mas também já mudou a percepção das pessoas, mudou a mentalidade das pessoas, mudaram, os hábitos são outros. Quando ele vai procurar um imóvel, ele é muito mais criterioso, ele olha com outros olhos. É a família dele, o maior bem. Exatamente, exatamente. Que vai morar lá. Vocês sigam o Duarte no Instagram, porque eu aprendo muito também com ele. Vejo as possibilidades de mercado aqui da nossa região, que isso é muito legal, e do jeito que você apresenta. E aí vocês vão ver cada imóvel que ele tem, cada imóvel que tem. Aí vocês vão entender o que é uma boa curadoria mesmo. E a qualidade, né, da apresentação dos imóveis é muito importante. Sim, muito importante. Isso é um respeito realmente. Exatamente. Com o lugar, que isso também já mudou. Antigamente a gente viu umas coisas, que foto é essa, né? Exatamente. Isso aí mudou muito. Muito. E é isso. Adoro conversar com você. Eu aprendo muito conversar com você. Não vejo a hora do nosso próximo bate-papo. Logo em breve. Então, muito obrigada pela companhia. Sábado que vem estamos de volta.